Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E os tópicos são: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, e nas instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Uma aula fantástica, de fácil compreensão. Todos nós que estamos aprendendo a lei de amor, já praticamos, amamos o nosso próximo como a nós mesmos e compreendemos que se paga o mal com o bem, amamos também nossos inimigos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo fantástico. Se a lei de amor é de difícil compreensão, mas difícil é entender que deve se pagar o mal com o bem. Alguém sofre e automaticamente clama por justiça. Vai até o fim das consequências em busca dela, por vezes com as próprias mãos. E isso se chama vingança, a porta aberta para o mal, com o nome de bem. Estar defendendo o seu certo, fazendo pesar a justiça sobre alguém. Existe o certo e existe o errado, o bem e o mal, e existe uma escolha, um lado a seguir, não tem meio termo. E ainda hoje, o poder da influência faz pesar a balança da justiça para o lado mais forte. Devemos lembrar onde estamos, qual a lei seguimos, e confiar na lei divina, da qual nós também somos devedores, pois não somos perfeitos. Isso não quer dizer que devemos aceitar o ruim, mas que não devemos abrir as portas do mal em nós, como a porta do ódio e da vingança, confundindo isso com justiça. A lei do merecimento, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. E de alguma forma quem está sofrendo está colhendo. Quem está causando o mal está plantando. Sem a lei do amor, isso se torna um ciclo eterno do mal. Já confiando em Deus e em sua justiça, fechando as portas negativas, perdoando, este ciclo se encerra. Perdoar não é esquecer, mas não é desejar o mal. E fazer uma escolha, perder justiça, mas encerrar o mal em você, pois no outro o ciclo continuará devido suas escolhas. Deus é todo poder, bondade e justiça, mas não tem preferidos e não tem ira. Dá a todos os seus filhos as mesmas oportunidades e respondemos às leis segundo nossas escolhas. Capítulo fantástico, simples, muito simples, né família? Então vamos lá. Quando nós temos um contato lúcido com Deus, com as leis que Ele criou para ordenação do todo, a muitos através da ignorância, do grau evolutivo, acha que por conhecer vai ter uma vantagem, quer ganhar uma vantagem porque o ego ainda está bem inflamado. Somos crianças mimadas. Então, em contato com a Umbanda, conhece-se a energia da natureza chamada Xangô, que é a justiça divina. Então, nossa, agora que eu sei cumprimentar e saudar Caô, Cabecilê, meu pai Xangô, ninguém vai me prejudicar mais. Porque diante de qualquer injustiça que eu sofrer, eu vou clamar pela justiça divina do meu pai Xangô e essa pessoa vai ser punida. Péssimo e gigantesco engano. Por quê? Aprendemos com a lei de Umbanda que ao nosso pai Xangô não se pede nada. Por quê? Mas por quê? Ele não é a justiça divina? Não é assim? Ele responde diretamente por Deus? Ele está com a capivara na mão de qualquer um que a gente chamar aí, exatamente. E é por esse motivo que nós não pedimos nada ao pai Xangô. Por quê? Porque nós não nascemos agora. Nós não somos perfeitos. Nós também estamos evoluindo. Também erramos. E ao chamar
o olhar da justiça divina para o nosso inimigo, a primeira ficha a ser vista vai ser a nossa. E aí, talvez, só talvez, o que esteja acontecendo na nossa vida seja a justiça de Deus. Porque ontem eu fiz isso e hoje estou vendo o quanto é ruim, para que eu aprenda na prática, por escolha minha mesmo, para que eu não faça mais. E talvez, só talvez, eu possa dever mais do que ele. Mais do que ele. E aí eu me lasco inteiro. É por esse motivo que a lei de amor deixa bem claro que não há inocentes nessa terra. Todos nós estamos evoluindo e as nossas provas é de acordo com a consequência e a responsabilidade sobre nossas próprias escolhas. Então, nós fazemos o que a gente quiser. O que a gente quiser. Mas a verdade que nós carregamos, ela é o limite da nossa ignorância. Então, a minha verdade é a minha verdade. Não significa a verdade do todo. Então, através da vaidade e do ego, as pessoas, achando que estão fazendo certo, é só um achismo, pois ela não está confiando na lei que rege o todo, o nosso Pai, que é todo amor, poder, bondade e justiça, e está querendo fazer segundo a tua vontade, porque você é o demais, o perfeito e pleno, está por engano nessa terra, e você vai fazer valer a justiça, porque você conhece as leis divinas. Está assinando a sua própria sentença, porque você já é consciente quanto às leis, e o outro ainda é ignorante. E aí quem se lasca é você. Então, é muito difícil a compreensão da lei de amor. Por quê? Porque nós somos duais. E por muito tempo, a ignorância levada ao autoconhecimento é eliminar do ser uma qualidade negativa, achando que na sua evolução ele irá perder as suas qualidades negativas. São qualidades negativas porque não é defeito. Defeito é um erro. O erro pode ser usado até mesmo com a lei de amor, confundindo o bom com um bonzinho. Então, se eu confundir uma arma de defesa com uma arma de ataque, isso também será ruim. E isso não quer dizer que eu tenho uma parte que deve ser eliminada. Nós devemos compreender a forma correta de usá-la, tanto as nossas qualidades positivas, para que a gente não seja permissivo aos erros dos outros para conosco, e com as nossas qualidades negativas, para que a gente não use nossas armas de defesa para o ataque. Então, aqui está dizendo, se alguém te ferir na face direita, como o mestre disse, dê também à esquerda. Não quer dizer que você deve permitir colocar sua cabeça para que o outro mate, porque a lei natural de conservação, de preservação da vida não te permite fazer isso. Mas significa que você não deve abrir as portas do mal diante de uma injustiça que aconteceu com você ou com alguém dos seus. Por quê? Porque quando alguém emana uma vibração negativa, seja ela de qual forma for, da mais leve à mais grave, ela já está sentenciando a sua colheita, o que virá para ela. Indiferente do meu perdão, do meu clamor a Deus, da minha oração, do meu pedido de misericórdia, e essa energia emanada, essa escolha feita, será responsável pela colheita que vai chegar até essa pessoa. Então, o que nós aprendemos, que é difícil, não é fácil, é entender que eu peço a justiça sim, porque eu estou na carne, estou na terra e isso não deve ser feito, você me causou um prejuízo, um dano, e isso não posso permitir, porque isso não está certo. Mas o que eu não devo fazer é alimentar a sede de justiça através do meu ódio, da minha vingança, e achar que aquilo que a justiça determinou é pouco para ele diante da barbárie que ele fez. É normal a gente sentir isso porque somos pequenos demais. Porém, nós também vamos responder. Porque nós estamos abrindo uma porta negativa. Nós estamos dando acesso ao mal. Estamos definindo as companhias espirituais de acordo com a nossa vibração.
Energias iguais se atraem, aprendemos no curso básico de Umbanda. E por vezes esquecemos que nós também somos vistos sem privilégio nenhum pelas leis que regem o todo. Então não existem preferidos, não existem prediletos, não existe jogo de influência para a lei divina. Na terra dos homens falhos, sim, isso existe. Existe muita injustiça? Existe, porque nós estamos numa terra muito densa. Isso é normal de acontecer. Nós não estamos num paraíso celeste, tá certo? Mas nós devemos entender que o que eu quero para a minha vida é a minha escolha. E eu sou consciente do que eu estou fazendo. A lei vem mais claramente, porque nós já sabemos o que estamos fazendo. Então não há preferidos, não há prediletos, não existe privilégio nenhum. Nenhum, família, de acordo com a lei de Umbanda. Nem o do sacerdote, nem ao filho que entrou hoje. Não tem. Não existe isso. E mais cobrado é aquele que já tem o conhecimento. Quanto mais conhecimento esclarecido for, mais responsável ele terá que ser. Não é assim? Por quê? Porque o exemplo vem do mais velho. O exemplo vem de quem já sabe. E aí, por isso que muitos de nós apanhamos, porque nós já aprendemos tanto, e por inconsequência, vaidade, egoísmo, arrogância, ignorância, sei lá por causa do que, de loucura mesmo, eu acho, a gente acha que pode agir de qualquer maneira e não pode, porque nós já temos a compreensão. Como diz o sábio padrinho, fala assim, a primeira vez eu aviso porque eu não posso cobrar quem não sabe. Mas se você já sabe, não vai vir com massagem, não é assim? Então, família, o que nós... a lei de dualidade, a nossa dualidade é um equilíbrio que ele se desequilibra com muita facilidade. Muita facilidade a gente inverte o certo pelo errado. Porque nós somos pequenos, ignorantes ainda e estamos evoluindo. Por quê? Porque a lei de amor não diz que eu deva ser conivente com uma injustiça. Ela não diz isso. Ela não diz que eu devo permitir que a outra pessoa me ataque porque eu não posso me defender. Ela não diz isso. Ela só diz que você não deve alimentar o mal, que você não deve atacar, mas que você precisa se defender. Lembrando da regra máxima do amor próprio, segundo a nossa mestra, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, isso é egoísmo? Não. Isso é amor próprio. Primeiro eu me amo, primeiro eu me respeito, primeiro eu me faço bem. Primeira caridade é para mim. Primeiro que meu sim seja meu sim e que meu não seja meu não. Eu tenho que me preservar, me querer bem, para que depois eu consiga fazer isso para o próximo. Mas isso não quer dizer que eu deva atacar. Isso quer dizer que eu devo me posicionar em que lado eu estou caminhando. Porque não tem meio grávido, não tem meio certo, não tem meio errado. Certo, errado é errado. Agora, verdades são individuais. São individuais. Porque é de acordo com o intelecto, conhecimento, com o grau de adiantamento, com a evolução, enfim, inúmeras coisas, quesitos, que faz de você ter uma perspectiva que é só sua. Então, diante de um 6, nós dois vamos ficar brigando a eternidade. Para mim é um 6, para você é um 9, né? Quem é que está certo? Não é assim? Verdade é verdade, mas cada um deve respeitar o outro, respeita o próximo. O que nós não devemos fazer é, se a pessoa me fez o mal, ela me feriu de igual, seja qual maneira for, família. Não existe peso. Não existe peso. Não existe. Tá bom? Porque a pequena portinha negativa, ela se torna gigantesca quando se abre uma porta para o mal que a gente alimenta, permite e as coisas vão acontecendo em efeito dominó na nossa vida. E foi uma portinha desse tamanhozinho assim. Foi uma coisinha que eu ouvi e não gostei. E a gente vai alimentando, vai dando brecha para isso, dando força porque não tem força, porque o mal não merece ser comentado, mas nós somos infantis e gostamos de ficar espalhando o mal. O bem não se espalha, o mal se alimenta. Então porque nós somos pequenos ainda estamos aprendendo, mas nós devemos compreender de fato o que é a lei de amor. Então diante de uma injustiça, sim, eu vou lá me posicionar para que isso não ocorra. Isso não quer dizer que eu tenho o direito de matar alguém. Não é isso. Não tenho o direito de que eu pegue toda a minha influência e que
a lei pese muito mais segundo a minha vontade, porque eu fui o injustiçado. Porque se fosse o outro coitado, ele não ia ter condição de nenhuma. Mas eu conheço juiz, eu conheço polícia, eu conheço promotor. Então, para esse cara, ele está lascado, acabar com a vida dele. Se fosse seu filho, nada aconteceria. Não é assim? Ah, o seu filho bateu no meu filho. Vamos lá. Vem a mãe. Olha o que seu filho fez. Não, ele tem que ser punido, ele vai ser expulso da escola. Vai ter que ser expulso, você tem que castigar esse filho. Falei, mas o que aconteceu? Eles discutiram, não, calma. Meu filho bateu no seu porque ele foi insultado. Tá bom, ele foi insultado, mas precisava fazer isso? Precisava causar tudo isso pro meu filho? Foi humilhado, tadinho do meu menino? Tudo bem, agora vamos inverter a balança? Seu filho vai e bate no outro, vem a mãe. Olha o que seu filho fez com o meu, isso está errado, a mesma conversa. O que você vai fazer? Não, calma aí. Meu filho só se defendeu. Ele só atacou porque ele foi injuriado, ele foi ofendido, ele foi humilhado. Então ele, tadinho, se defendeu. Então nossa ignorância ainda olha para a justiça segundo a nossa verdade, segundo a nossa perspectiva. Então, comigo a lei é de um jeito, para meus inimigos a lei é de outro jeito. Calma aí, não é assim que as coisas funcionam. Por mais que seja difícil da nossa prática, é fácil a gente compreender. Mesmo que a gente não tenha todo o conhecimento do mundo, que a gente não vai ter, porque somos pequenos aprendizes, não quer dizer que nós não saibamos o que nós estamos fazendo. Porque a nossa consciência, ainda que pequena, já nos cobra por coisas leves. Porque você fala sem pensar hoje e amanhã você está, oh meu Deus, escorreguei na reforma. Tem que tentar consertar. Por que você se cobra? Quem está em busca do melhoramento, do seu autoconhecimento, do seu reconhecimento, de elevar o seu lado moral, automaticamente acende aquela luzinha e fala, poxa vida, me deixei dominar pelas minhas emoções, esqueci da razão e coloquei os pés pelas mãos. Acontece já conosco. Então, nós devemos entender que para Deus não há preferidos. Para quem tem dúvida disso, para quem não consegue compreender isso, porque eu sei que dor é dor, cada um sente de um peso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo, não é assim, mas é que a lei de amor é essa, a lei que rege o universo é esse, que nós somos todos irmãos em humanidade e de que nós não devemos pensar, acreditar que se paga o mal com o mal. É somente com o bem que a gente encerra esse ciclo. Se a gente consegue ser alguém melhor, a gente vai conseguir evoluir. É somente assim. Assista a Cabana, você vai compreender isso. Leia Aconteceu na Casa Espírita, você vai compreender isso, que como as coisas se dão, como que as coisas se tornam tão grandiosas para o lado ruim, por inconsequências, por vaidade, por arrogância, por não querer compreender a lei de amor. Fácil compreensão? Nem tanto, nem tanto, mas é possível compreender. Se é possível compreender, um dia, todos nós conseguiremos praticá-la. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e perdoar a nós, o inimigo mais difícil de ser perdoado, por vezes somos nós mesmos, porque adoramos abraçar os melindres, e difícil perdoar o outro, porque peso é segundo a nossa perspectiva. Para mim é peso demais, para o outro é peso de menos, porque olha o que ele me fez, mas o que eu fiz foi pouco. Estamos aprendendo. Então, fica tranquilo, fica calmo, tá tudo certo. Todos temos o nosso tempo, estamos aprendendo, estamos nos elucidando ainda. Há mais de 2000 anos, ouvindo a lei de amor. E temos que entender que para a lei de amor, a Umbanda, como uma religião cristã, bandido bom não é bandido morto, é um bandido educado.
é ele reconhecendo que pode fazer novas escolhas e se corrigir. Então, não cabe o ódio com o amor, porque é o outro lado da balança. Então Deus é bondade e justiça. A justiça dele não é ira, ele não é castigador, ele não vai te punir. Quem faz isso somos nós, com todas as ferramentas que ele nos deu para criar na nossa vida. Nós fazemos escolhas inconsequentes, criamos e movimentamos o mal e alimentamos o mal para a nossa própria vida, e depois alguém tem que ser culpado. Se não é o diabo, porque nós não acreditamos nele, é Deus que está pesando sua mão sobre mim, porque eu sou o umbigo do mundo, é só eu que sofro, para mim tudo é mais pesado. É assim para todos nós. Então, família, amai aos vossos inimigos. E o primeiro inimigo que nós devemos amar somos nós mesmos. O pior inimigo para o homem é ele mesmo. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe e emane o seu amor fraternal em nossos corações, para que possamos ser mais calmos, brandos e pacíficos, e cada vez mais dar um passo adiante do que é realmente o amor. Gratidão. Até o próximo Evangelho.